Olá, investidores, tudo bem? Mais um mês que se encerrou e, tradicionalmente, quando os meses se encerram, a gente tem o nosso Olhar Foco, onde eu faço aquele resumão de tudo que aconteceu e dos principais highlights que aconteceram no mês de junho. A gente piscou e metade do ano já passou. Como eu sempre falo, a gente faz isso tradicionalmente em alguns blocos, então eu vou falar um pouco do Brasil, Estados Unidos, China, zona do euro e no final, como vocês me pediram nas lives e nos vídeos anteriores, o fechamento ali com os principais índices de dólar, bolsa e tudo aquilo que envolve ali e tudo aquilo que está decorrente do nosso dia a dia no mercado financeiro. Então vamos lá? Começando pelo Brasil. No Brasil, ao longo desse mês, a gente teve a nossa tradicional super quarta, quando a gente tem divulgação de resultados, tanto no Brasil quanto pelo Banco Central americano. E, infelizmente, a gente teve mais um aumento da taxa de juros. Taxa de juros saindo aí de 14,75% para 15%, o maior patamar aí desde 2006. Então, de fato, ali a gente está vivendo um momento onde as taxas estão elevadíssimas. Muito ruim, o custo do dinheiro muito alto, mas gera-se também algumas oportunidades para os investidores. A inflação, embora ela teve o que a gente chama de arrefecimento, ou seja, ela começou a controlar, lembrando ainda que ela está muito acima da meta de inflação. Temos uma meta de inflação de 3%, que pode chegar até 4,5%, e atualmente a gente está ali mais ou menos na casa de 5,32%. A gente teve a divulgação do IPCA 15, que é a proxy da inflação, né, que medida ali de 15 a 15, 15 de um mês a 15 do outro mês, e ela veio um pouquinho menor do que o consenso. Veio na casa ali de 0,26, quando o consenso era de 0,31. Mas mesmo assim, no acumulado, no ano contra ano, no que a gente fala de 12 meses, ela está ali na casa de 5,27. Outra notícia também que bombardeou ali todos os noticiários, e com certeza você ouviu falar, foi as medidas, né, a medida provisória com relação ao IOF. O governo federal publicou uma MP de número 1303/2025, que propõe ajuste às alíquotas, né, tributárias, às alíquotas de taxas de impostos, principalmente do IOF. E a gente viu ao longo do mês aquele famoso taxa, não taxa, aumenta. No outro dia o Haddad fala uma coisa, 2, 3 dias depois ele recua. E a última notícia ali, tentando fazer um resumão de tudo que a gente viu, foi que o fiscal de fato teve essa derrota no Congresso, né? Se você está vendo esse vídeo nessa primeira semana do mês de julho, que é quando eu estou gravando, provavelmente você está vendo aí as notícias que o governo está indo ao STF propor aí que de fato essa medida que foi congelada, vamos dizer assim no português, claro, pelo Congresso, pelo Senado, né, avance. Então, é uma derrota ali para o governo, né, pelas medidas que o governo vem impondo, mas a gente ainda precisa ver o desenrolar dessa história ao longo dos próximos meses. A verdade é que, dando exemplo muito raso, obviamente o EOF envolve diversas operações, mas vou dar só apenas um exemplo, que são as remessas de câmbio. Então a gente tinha as remessas de câmbios para contas de investimento, que era de 0,38, passou para 1,1, voltou para 0,38, e as remessas de conta do dia a dia, ou compra de papel moeda, como a gente fala, que estava de 1,1, foi para 3,5 e agora retornou para 1,1. A verdade é que enquanto você vai e volta, pisca ou despisca, o governo está ali cada vez mais tentando fazer medidas para arrecadar mais. Por um outro lado, a gente tem que ser muito honesto e dizer, essa medida de alteração do IOF e colocaria nos cofres públicos ali mais ou menos em torno de 10 bi no ano de 2025 e mais ou menos 20 bi no ano de 2026. E por que eu estou te dizendo isso? Se o governo não vai arrecadar 10 bi nesse ano e não vai arrecadar mais 20 bi dessas fontes de renda nesses próximos 2 anos, de algum lugar ele vai ter que tirar essa conta. Talvez vai ser do meu, do seu e do nosso bolso, mas de alguma forma ele vai ter que compor esse novo custo que ele precisa encaixar nessa medida, né, nesse grande balanço que a gente fala, nesse grande orçamento público. Algumas das ideias do governo, né, envolveu até mesmo a venda de uma fatia do pré-sal ali no Porto de Santos. A verdade é que, de alguma forma, o governo está estudando de onde ele pode tirar um pouco mais de recurso para jogar nas contas públicas. Outro dado que a gente teve também foi o Ibovespa. A gente apresentou uma volatilidade muito reduzida ao longo desse ano e por incrível que pareça, a gente tem a melhor performance de renda variável das bolsas perantes, né, as bolsas do mundo. Eu até falo e brinco com os clientes, se a gente tivesse dormido no tempo e acordado 4, 5 meses depois, quem ia dizer que a gente está com uma bolsa nos patamares ali de quase 15% de retorno, o dólar na casa de 5,45, 5,50, sendo que em janeiro a gente estava falando de um dólar a 6,30. Ou seja, o Brasil de fato mudou e mudou muito. E o reflexo dessa mudança do Brasil é o famoso dinheiro do gringo, fluxo estrangeiro. A gente está vendo uma alta volatilidade nos mercados internacionais, principalmente nos Estados Unidos, taxação e tudo mais. Eu vou falar um pouco mais para frente. Isso faz com que o gringo, o estrangeiro, procure outras vias para colocar o seu recurso.
Eu tenho aqui um dado mais ou menos, eu não sei se ele está atualizado até o dia que você está vendo, mas até o finalzinho de junho a gente já tinha mais ou menos uma entrada ali de renda variável, por exemplo, dinheiro do gringo na bolsa de 22 bi. De fato é um volume muito expressivo e isso é um dos principais fatores que fez a bolsa despontar e bater ali quase 140 mil pontos. Falando um pouco agora dos Estados Unidos, como eu disse, a gente teve a super quarta quando a gente tem divulgação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e pro lado dos Estados Unidos a gente teve a taxa se mantendo no mesmo patamar. Lembrando que a taxa de juros americana, diferente do que é no Brasil, ela flutua numa banda, o que a gente chama de range. Então ela fica entre 4,25 e 4,5, né? Segundo o Jeremy Powell, presidente do Fed, Banco Central Americano, disse que ele ainda precisa ver ou verificar, ou como a gente diz no mercado, data dependent. Eu preciso de dados ainda para ver o que vai acontecer, porque toda essa taxação e toda essa política do Trump, ele não sabe ao certo qual será o impacto na economia. A gente viu ao longo do mês o Trump dando diversos depoimentos contra isso, né? Eu até anotei alguns trechos aqui, o Trump dizendo que ele é um burro e teimoso, e disse que até já tem 4 nomes, né, dentro do que ele prefere ali, vamos dizer, dentro do que ele busca, já para poder indicar o Fed. Lembrando que esse mandato do Fed, do Jeremy Powell, só acaba em 2026. O Trump tá ali querendo já, talvez, acelerar indicações, falar alguma coisa, aquele modus operandi de Donald Trump que a gente já conhece. A gente teve também divulgação da inflação, que é o famoso PCE nos Estados Unidos, e ela veio um pouquinho menor do que a gente estava esperando, né? A expectativa era de algo mais ou menos ali em torno de 2,3 no acumulado, está em 2,1, 2,2, mas uma inflação que começa a tender a voltar para o centro da meta, que gira ali em torno de 2%. Isso também começa a pressionar. Donald Trump diz, né? Pô, a inflação já está voltando para o centro, o mercado, né, de trabalho está aquecido, a confiança do consumidor está aquecida, acho que já está na hora de cortar essa taxa. Mas o Jeremy Powell, por outro lado, diz que está ainda, né, dependendo de alguns dados macroeconômicos e principalmente dessa volatilidade geopolítica para fazer algum nível de corte. Com relação também ao Donald Trump, a gente viu, né, toda essa questão de taxação. Acho que esse mês é um mês muito importante, né? No dia 9 de julho a gente tem ali o final, vamos se dizer, não o final, porque ele tinha dito, né, mais ou menos em maio, que seriam 90 dias de trégua, mas ele disse que ele quer antecipar, que não é uma regra de 90 dias, que por ele já teria tido essas conversas com países e decretado ali qual que é o fim dessa história. Então diz ele, né, segundo Donald Trump, que no dia 9 de julho será um dia muito importante, que ele vai vir com alguns, né, comunicados oficiais com relação a esse comércio bilateral entre Estados Unidos e China. Então, com certeza, essa primeira semana aí de julho, esses primeiros 10 dias de julho, o mercado aí fica de olhos abertos esperando como vai ser essa resolução, ou mais uma vez, né, como vai ser a possível resolução desse conflito de tarifário entre Estados Unidos e China. Falando de China, a economia chinesa continua desacelerando, né? A gente está com crescimento ainda projetado para 2025 na casa ali de 1,4. Quem diria, né? A China que por tantas vezes a gente esperava crescimentos de 5, 6, 7, 8% às vezes, né? Quando a gente já viu há alguns anos atrás, agora crescimento muito mais moderado. A China sofre muito com o impacto das tarifas, sofre muito com o mercado imobiliário, que tem um peso muito grande no PIB chinês, em torno de 33%, e sofreu também com o mercado financeiro, né, que teve como que a gente chama, um arroxo ali, né, de contas que deve ser feito, e o governo, entre olhar com foco um pouco maior para o mercado imobiliário, ele mirou primeiro o setor financeiro, ajustou a casa ali, ajustou os bancos e depois tentou salvar, vamos dizer, o mercado imobiliário. Mas mesmo assim, a economia chinesa ainda é de passos um pouco mais lento do que o mercado espera. Falando um pouco da zona do euro, a gente teve, né, também divulgação de taxa, então foi um mês ali de divulgação de taxa dos bancos centrais ao redor do mundo. Na zona do euro também a gente teve divulgação da taxa de juros, que se manteve na casa de 3,75 ao ano. Né? O foco disso tudo é tentar fazer o controle da inflação, que está ali mais ou menos na casa de 2%. Outro destaque que eu quis fazer aqui, eu acho que isso movimentou o cenário, né? Eu fiz até um bloco chamado aqui Conflitos Geopolíticos. A gente teve alguns conflitos, né? Não que tivemos alguns conflitos, mas tivemos notícias, né, que eu acho que é legal a gente atualizar, porque esses conflitos parecem que é mais do mesmo, às vezes parece que a gente está falando de conflitos novos, mas são capítulos novos de uma mesma guerra. A gente teve Estados Unidos e China nesse conflito tarifário, a gente teve Rússia e Ucrânia, no final de junho, né, as forças russas capturaram ali um grande nome ali, né, continuaram avançando, né, diz, segundo Putin, que ele já tem mais de 950 metros quadrados que ele conseguiu avançar nos últimos 2 meses, teve ali toda aquela questão do Donald Trump dizendo que, ele não vai fazer o que ele vai fazer, tentando controlar, o Putin dizendo que ele está aberto a uma negociação, mas enfim, a gente ainda continua que esse conflito Rússia-Ucrânia ainda é aberto, a Ucrânia em alguns momentos espera talvez uma tomada de atitude, tanto por parte da zona do euro quanto dos Estados Unidos frente à Rússia, e a verdade é que os Estados Unidos também está com a agenda cheia, vamos dizer, para conseguir intervir em alguns momentos.
Mas uma guerra que tomou os holofotes nesses últimos dias foi que a gente foi chamado da guerra de 12 dias, que foi entre Irã e Israel, né? Foi uma guerra, ou uma parte dessa guerra, desse conflito que já dura anos, né, entre Irã e Israel. A gente teve ali o bombardeio, né, de Irã por parte de Israel, a gente teve todo aquele conflito, né, até a ameaça de Israel de fechar o Estreito de Hormuz. Só para quem não tem conhecimento, o Estreito de Hormuz hoje ele é um estreito ali que é responsável por mais ou menos o abastecimento de 20 a 22% de todo o óleo e gás que ocorre no mundo. E a gente viu ali a intervenção do governo americano, Trump indo ali as tribunas dizendo que conseguiu fazer um bombardeio, né, que eliminou uma base nuclear iraniana, enfim. Acredito que todo mundo acompanhou isso. A verdade é que parece, né, até esse momento, que esse conflito ganhou pelo menos algumas semanas de parcimônia. Não vou dizer que isso terminou, esse conflito cessou. A gente sabe que isso são guerras que envolvem anos e anos contra isso, mas parece que nesse momento ambos os lados tendem a ficar um pouquinho mais calmo, uma vez que os Estados Unidos interviu e a gente sabe o poder bélico e a potência que é os Estados Unidos. Isso causa de fato ali algum estremecimento em ambos os lados. E como prometido, as pessoas sempre me pedem para me falar o fechamento, uma vez que eu faço as lives às segundas-feiras e falo também dos índices. Então vamos lá, eu trouxe para vocês aqui, o Ibovespa fechou o mês de junho aos 138.081 pontos, uma alta de mais ou menos 1,5%, no ano acumula uma performance positiva de 15,5%. O dólar fechou na casa de 5,4340, no mês ele teve uma performance negativa de 4,1 e no ano uma performance negativa acumulada de 13,8. Destaque para o S&P 500, que bateu 6.137 pontos, mais de 6% de alta no mês e mais de 5% de alta no ano. Nasdaq aos 20.273 pontos, mais de 6% de alta no mês, mais de 5% também de alta no ano, e o Bitcoin ali na casa de $107.000, ali mais ou menos com um retorno estimado ao longo do ano de 40%. Então, esse é o nosso boletim do mês. Se você, assim como eu, gosta de se manter informado, corre, clica nesse vídeo, compartilha, manda para quem você quiser e deixa aí nos comentários o que você está achando dessa nossa condução de conteúdos. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.